Olá, vamos direto ao ponto com a análise do informativo 1196 do Supremo Tribunal Federal. Nele, o STF basicamente redesenhou algumas fronteiras importantes do poder do Estado. A gente vai entender juntos como as decisões do plenário impactam desde a criação de polícias até a cobrança de impostos sobre heranças no exterior. E, claro, como isso afeta a administração pública, os contribuintes e o terceiro setor. O que vamos ver aqui são 4 julgamentos cruciais. Será que o Estado de Minas Gerais demorou para criar sua polícia penal? A partir de quando os estados podiam, de fato, cobrar o imposto do e-commerce? E como fica a história das heranças no exterior? Vamos ver exatamente como o STF respondeu a essas e outras perguntas bem importantes. Bom, vamos mergulhar no nosso primeiro caso. A grande questão aqui era se o governo de Minas Gerais estaria, digamos, enrolando para implementar a nova polícia penal. Será que isso configuraria uma omissão inconstitucional? O centro de tudo na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADU 88, era definir se Minas Gerais estava em mora legislativa. Esse termo jurídico, no fundo, quer dizer o seguinte: o governo falhou, sem uma boa desculpa, em regulamentar algo que a Constituição mandou. Então o Supremo precisou avaliar. Foi negligência ou era só a complexidade natural do processo? E a conclusão do tribunal foi que não havia omissão. A justificativa está bem aqui, nesses passos concretos que o Estado já tinha dado. Primeiro veio uma emenda constitucional para criar a polícia. Depois, uma lei para transformar os cargos dos agentes penitenciários. E, por fim, a criação de uma comissão técnica. Tudo isso mostrou que o processo, apesar de complexo, estava sim andando. Então, o ponto crucial é esse. O STF entendeu que a situação não era de negligência, mas sim de um processo naturalmente complicado. O tribunal até considerou a necessidade de cautela fiscal do Estado, que estava ali no limite da lei de responsabilidade fiscal. Por tudo isso, a ação foi julgada improcedente. Agora a gente muda de assunto e vai para uma decisão tributária importantíssima. É sobre o diferencial de alíquota do ICMS, o famoso DIFAL. Sabe, aquele que mexe diretamente com o comércio eletrônico e as vendas entre estados para consumidores finais. Olha, a história do DIFAL é uma verdadeira novela, bem confusa, mas essa linha do tempo ajuda a gente a colocar as ideias no lugar. A grande discussão era, a partir de quando a cobrança era válida, né? Pois bem, o STF bateu o martelo. A data que vale é 4 de abril de 2022. Foi nesse dia que a Lei Complementar 190 passou a produzir efeitos. E essa definição, gente, é um marco para o e-commerce, trazendo finalmente segurança jurídica para milhares de empresas. Para resolver essa questão de vez, o Supremo fixou 3 teses. Primeiro, confirmou que a lei complementar era constitucional. Segundo, disse que as leis estaduais eram válidas, sim, mas que seus efeitos só começaram a valer junto com a lei complementar. E o mais importante, criou uma exceção, uma proteção para os contribuintes que entraram na justiça contra a cobrança de 2022, desde que tenham feito isso antes de uma data específica. Vamos continuar na área tributária para analisar um caso sobre o Imposto de Heranças e Doações, o ITCMD, mas com um detalhe, uma conexão internacional. O conflito central era esse aqui. Os estados podiam, por conta própria, cobrar ITCMD sobre bens doadores ou herdeiros que estivessem no exterior. E a resposta do STF foi um sonoro não. A Constituição exige uma lei complementar federal para regular isso, até para evitar dupla tributação, e essa lei simplesmente não existia na época. Essa decisão impacta e muito o planejamento de sucessão de famílias com patrimônio ou parentes fora do Brasil. E aqui o STF reafirmou um princípio jurídico fundamental. Não existe constitucionalidade superveniente. O que isso quer dizer na prática? Que uma lei que nasceu inconstitucional não pode ser consertada por uma mudança futura na Constituição. Ou seja, mesmo que a reforma tributária de 2023 tenha dado essa autorização para os estados, isso não valida as cobranças feitas lá no passado com base em leis que já eram inválidas. Para não gerar um verdadeiro caos fiscal, o STF modulou os efeitos da decisão. Ela passa a valer a partir de 20 de abril de 2021, que foi a data de um julgamento anterior sobre o mesmo tema. Na prática, isso significa que os impostos pagos antes dessa data não serão devolvidos, mas qualquer nova cobrança baseada nessas leis estaduais antigas está barrada. Nosso último grande caso de hoje envolve as entidades beneficentes de assistência social. A discussão era sobre o direito delas à imunidade de contribuições para a Seguridade Social. E aqui, o Supremo deixou um princípio muito claro. Imunidade tributária não é um status permanente que se ganha uma vez e pronto. É um benefício que exige o cumprimento contínuo das leis que estão em vigor.
Em outras palavras, não existe direito adquirido a um conjunto de regras de imunidade que não pode ser mais mexido. O raciocínio do tribunal reforça essa ideia de que a imunidade é uma relação contínua com o Estado, e não uma concessão única. Por isso, a renovação do certificado SEBAS pode e deve seguir as novas regras mesmo para os pedidos que já estavam em andamento. A fiscalização é constante, para ter certeza de que o benefício fiscal está realmente correspondendo a um benefício social real. Para a gente fechar, vamos recapitular o tema central que conecta essas decisões e trazer uma atualização institucional rapidinha do próprio Supremo. Se a gente parar para pensar em todos esses casos, dá para ver um padrão, né? O Supremo atuou para esclarecer as regras do jogo. Seja na divisão de competências tributárias entre Estados e União, seja na aplicação de leis novas às situações antigas. No fim das contas, foi um grande exercício de definição de limites. E uma notícia para quem acompanha de perto o dia a dia da Corte. A publicação Plenário Virtual em Evidência, que detalha os julgamentos virtuais, foi aprimorada. Agora é um periódico semanal autônomo, com conteúdo ampliado e mais acessível. Fica a dica. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma que conecta bem os casos do ITCMD e do SEBAS. Como a sociedade deve equilibrar a evolução das leis com as expectativas e os direitos que já estavam estabelecidos. Essa é a grande questão que, no fundo, continua no centro de muitos e muitos debates jurídicos.